eu vejo essa cena aqui, cara, de um jeito diferente, tá? Do Geek. Respeito a opinião dele, mas eu discordo dessa cena aqui em específico, tá? Fala galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser do canal Super Geek Verso, top 10 personagens que venceriam o Minato Namikaze. E aí, lista aí 10 personagens aí nos comentários que eu quero ver quem vocês acham que venceriam o Minato e não tem nem discussão. O Minato não teriam a mínima chance, tá? Deixa aí que eu vou estar lendo todos os comentários. Aqui eu já adianto que, na minha opinião, Hashirama vence de boaça. Naruto, o Hokage ali, ou então a fase já na guerra com o modo Rikudo, vence Minato. Naruto MK2 já venceria o Minato base, na minha opinião. Não o MK1, tá? O MK2. O Sasuke venceria ali, eu acredito que a partir da fase Mangekyo Eterno. É, acho que sim. Mangekyo Eterno eu acho que o Sasuke já vence. Mas isso eu tô falando do Minato base, tá? Lembrando. Não é o Minato modo Kurama. Mas vamos ver aqui quais são os 10 personagens que o Super Geek Verso lançou. E eu vou dar a minha opinião aqui, se eu concordo, se eu discordo, tá? Então, vamos assistir esse react. O quarto Hokage era muito poderoso, mas ainda assim não era invencível. E por isso, no vídeo de hoje, eu listei 10 personagens que certamente conseguiriam vencer o Minato. Lembrando que os 10 personagens foram escolhidos a dedo. E você pode até não gostar dos 10 nomes que irão aparecer aqui, mas dificilmente irá discordar de mais de 3. Mas ainda que isso aconteça, o melhor argumento que você poderá comentar é me chamar de hater do Minato. Lembrando que o Geek, ele realmente é chamado de hater do Minato na comunidade, mano. Eu não acho, tá? Mas assim, ele é chamado de hater e eu sou chamado de fanboy. Então vamos ver aqui o que o suposto hater e o suposto fanboy concorda ou discorda aqui desse vídeo. Vale mencionar que aqui eu irei considerar o Minato vivo, pois todos os personagens da lista também estarão em suas versões vivas. Mas não se enganem, dentre esses nomes, existem vários deles que poderiam sim até mesmo vencer o Minato com modo Kurama. E lembrando que eu já fiz um vídeo de personagens que o Minato venceria, e vocês não fizeram lá muita questão de assistir não. E se esse vídeo aqui for melhor que aquele outro, creio que vai ficar claro quem realmente gosta do Minato e quem realmente é hate, né? Porque minha parte eu fiz. Eu fiz o vídeo mostrando os personagens que ele venceria, mas se vocês não assistiram, é vocês que são hate do personagem, não eu. Mas brincadeiras à parte, bora começar a nossa listinha. Em primeiríssimo lugar, o deus Shinobi Hashirama. Aqui não tem nem discussão, mano. Hashirama humilha o Minato. Não tem nada que o Minato possa fazer. Coloca o Minato aí dominando até o modo Senin perfeito, coisa que ele não domina. Coloca o Minato aí com o modo Kurama. Mano, não tem chance, tá? Hashirama humilha, realmente. E esse aqui é engraçado, porque tem gente que realmente imagina que teria luta entre esses dois. Porém, aqui o Minato seria facilmente randomizado, e isso porque o Hashirama é superior ao Minato em praticamente tudo. E eu poderia ir pro lado de que o Hashirama tem um poder de destruição muito grande e tudo mais. Porém, vamos fazer diferente. Vamos colocar os melhores cenários possíveis a favor do Minato e ver ele falhando miseravelmente. Justo. Primeiro de tudo, o que o Minato pode oferecer no ataque contra o Hashirama? E bem, de forma direta, são apenas duas coisas. Sendo a primeira ataques normais, à base de kunai, e a segunda opção seria o Rasengan. Ataques de kunais para eliminar o cara que tem uma das melhores regenerações da obra chega a ser algo ridículo. A termo de comparação, a Tsunade, que tem uma regeneração parecida com a do Hashirama, conseguiu sobreviver a ser perfurada ao meio pela espada do Susanoo do Madara, e também ser perfurada mais pra frente por duas espadas e ainda continuar lutando. Então tu realmente acha que o Minato conseguiria finalizar o Hashirama na kunai? Vale mencionar que o Minato até chega a usar a kunai no próprio Obito. E adivinha? Não funcionou. Então mesmo que o Minato acerte o Hashirama, ele ainda iria se regenerar e continuar como se nada tivesse acontecido. Ah, mas o Minato tem um Rasengan? E cara, vocês que acreditam que o Rasengan é uma ameaça pro Hashirama, só podem estar de sacanagem. Tanto o Naruto com a regeneração da Kyuubi, o Obito com as células do Hashirama e até o próprio Danzo conseguiram resistir a ataques desse tipo. O Naruto criança teve seu peito perfurado pelo Chidori e sobreviveu. Porém, mesmo com esse nível de regeneração, ele ainda precisou das células do Hashirama para reconstruir o braço, ou seja, a regeneração do Hashirama é superior. O Danzo sobreviveu a ser empalado pelo Chidori do Sasuke, e o Obito sobreviveu ao próprio Rasengan do Minato sendo pego de surpresa, e também ao Rasengan do Naruto lá na frente. Então se o Obito, que só tem uma parte do corpo com células do Hashirama, sobreviveu, tu realmente acha que é o Hashirama que iria cair pro Rasengan? É óbvio que não, parceiro. E isso é o Hashirama base. No momento que ele ativar o modo sábio, esquece, a resistência vai para outro nível, a reação também. Além de que o Hashirama Nem conhece precisaria o do modo Higashine, sábio. pois caso não esteja se lembrando, quem criou essa técnica foi o irmão do Hashirama, o Tobirama. E uma vez que você conheça a técnica e saiba que está marcado, é possível antecipar as investidas. Então no melhor cenário do Minato, ele ainda não consegue fazer nada, pois o Hashirama simplesmente iria se regenerar e continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Tá, mas como o Hashirama venceria? Bem, simplesmente usa o nascimento da floresta e domina o campo de batalha. Em qualquer lugar que o Minato aparecer, vai ter madeira para o atacar e o finalizar. Infesta o campo de batalha com póllen venenoso, pois o Minato não tem poder destrutivo para
para acabar com essa floresta. Sendo assim, a única opção dele seria fugir do campo de batalha, definitivamente, assim como ele fez lá em seu One Shot, ou ficar no campo de batalha e ser derrotado pelo Polivenenoso que iria cobrir uma grande área. Sendo assim, o Hashirama venceria com extrema facilidade, sem nem sequer precisar apelar para Golem gigante ou 1000 palmas nem nada do tipo. A batalha realmente seria desbalanceada a favor do Deus Shinobi. E aqui uma curiosidade, tá? No Naruto clássico, o Minato é falado como o Hokage mais forte da vila. E depois tem um retcon lá no Shippuden e ele perde essa vaga justamente para quem? Hashirama. O segundo nome da nossa lista é o Madara ainda vivo. Esse Madara consegue fazer basicamente tudo que o Madara e do Tensei fez no quesito físico, e isso inclui reagir ao Haikage e ao Naruto MK2 usando apenas o Rinnegan. Ou seja, o Madara vivo com o Sharingan teria uma reação ainda superior. Reagir ao Minato não seria nenhuma dificuldade. O Madara é outro que também conhecia o Hiraishin e sabia muito bem lutar contra ele. E caso vocês não saibam, o Madara também é um ninja sensorial, mesmo na sua forma base. Então surpreender o Madara não seria nada fácil. Tentar acertar o Madara diretamente com o Rasengan é burrice. Com o Sharingan ele pode facilmente desviar de qualquer ataque. E com seu leque ele pode refletir qualquer ataque também, seja ele ninjutsu ou ataques físicos. E com o Susanoo, o Madara é praticamente intocável. Pra vocês terem uma noção, com a fase inicial do Susanoo, o Madara já conseguia tancar o Odama Rasengan. Em outras palavras, é mais um adversário que o Minato ficaria totalmente impotente. Tudo que ele poderia fazer seria ficar se teleportando na defensiva. Porém, como sabemos, o Minato enfrentou o Obito achando que era o próprio Madara. Cara, de verdade, isso aí chega até a ser piada. O cara realmente achou que dava conta de enfrentar o Madara. E ainda assim, enfrentando o Obito achando que era o Madara, ele não desviou o olhar. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o Madara iria finalizar o Minato com algum genjutsu, da mesma forma que ele fez lá atrás com o Nuke, ou da mesma forma que ele também fez contra o Haikage. Então aqui nem precisaria de um Susanoo perfeito, nem nada do tipo. A diferença é muito grande. E o Minato seria humilhado. E pra você que ainda acha que o Minato é imune a genjutsu, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui pra você entender por que ele não é imune e muito menos resistente. O terceiro nome da nossa lista é outro Uchiha, eu estou falando do Sasuke adulto. E aqui Até agora eu tô concordando, tá? Aqui o Sasuke venceria também o Minato perderia também para o Madara e perderia para o Hashirama. Fato. Indiscutível aqui. galera, é esculacho. O Sasuke é mais forte, o Sasuke é mais resistente, o Sasuke é mais rápido, é mais inteligente em combate e até tem um teletransporte melhor. Essa seria a luta mais rápida até aqui. Era um Genjutsu Sharingan e o Minato seria derrotado, ou até um Genjutsu com o Rinnegan, que nem sequer precisa da troca de olhares tradicionais. Mas se quiser de ninjutsu, também temos. O Sasuke só precisa ativar o Chidori e teleportar o Minato pro local do ataque, e é fim de luta. Tá achando ruim? O Sasuke pode só esperar o Minato correr em sua direção e trocar de lugar com a espada e empalar o Madara no coração, da mesma forma que ele fez lá atrás contra o Madara. Aqui simplesmente não existe luta. O Sasuke humilha o Minato de todas as formas. O Sasuke pode só selar o Minato no Chibaku Tensei e deixar ele lá. E como o Minato se torna o centro do ataque, não importa que ele se teleporte, o selamento ainda iria continuar. E digo mais, tá? O Sasuke Mangekyo Eterno, como eu falei no começo, na minha opinião, já venceria. Seria uma completa humilhação. Em quarto lugar, o filho do Minato. Eu estou falando do Naruto adulto. E galera, aqui... Concordo também, mas também pra mim não precisaria nem ser o Naruto adulto. Naruto MK2 já é superior ao Minato base, tá? Minato só ultrapassa o Naruto MK2 na sua versão Kurama também. Minato MK2 vence Naruto MK2 na minha opinião. Naruto Rikudo vence Minato MK2. E o Naruto base, Minato base perderia para o Naruto MK2 da guerra. Imagina contra esse aí Hokage mais experiente, mais poderoso. Aqui não é muito diferente não. O Minato... Não, desculpa, mais poderoso não. Mais poderoso que eu falo no quesito chakra. Tem mais chakra do que o Naruto MK2 da guerra. Tu não pode fazer nada contra o Naruto. Esse Naruto já foi perfurado pela espada e ficou de boa. Já foi perfurado pelas pernas da Delta e também ficou de boa, como se nada tivesse acontecido. Então qualquer ataquezinho de kunai do Minato seria irrelevante. Esse Naruto tancou uma Bijudama na cara e sobreviveu. Então o que um Rasengan base do Minato poderia fazer? Aqui a luta iria se resumir em o Minato ficar se teleportando e fugindo. E quando percebesse que não tinha como vencer, iria fugir assim como fez em seu One Shot quando viu uma Bijudama. Ah, mas o Minato Hokage pode teleportar a Bijudama? Sim, ele pode. Porém, quantas vezes ele faria isso? O Naruto pode lançar a Bijudama até esgotar o Minato e ainda estaria pleníssimo. Como vimos antes, o Minato até consegue teleportar coisas grandes, como a Bijudama e a própria Kyuubi, mas isso exige muito dele e o descarrega muito rápido, deixa ele esgotado. Então não tem o que o Minato fazer contra o Naruto, seria apenas questão de tempo para ele ver que não tem como vencer e fugir ou ficar no campo de batalha e ser derrotado pelo Naruto. O quinto nome dessa lista é mais um
Uchiha, e aqui seria uma luta interessante, pois o Shisui ficou conhecido mundialmente por sua velocidade, além também do Sharingan. Então marcar ele não seria tarefa fácil, pois o Shisui é muito rápido e ainda tem o poder de antecipação do Sharingan. E além disso, o Shisui também consegue fazer clones de Mirage com seu Shunshin especial e atacar em vários pontos de Esse jutsu aqui, uma só vez. Porém, quando esse jutsu aqui é filler, tá? Ele não existe na obra canônica. Ah, mas o Shisui só aparece no filler. Não, o Shisui ele também tem destaque na Light Novel do Itachi, em batalhas. Ele usa o seu Shunshin na batalha contra o Mukai e não tem nada a ver com essa representação aqui que o anime fez. O Shunshin que ele usa contra o Mukai reage, não só reage, como engana ele, tá? Então, esse Shunshin aqui do anime é totalmente filler e não condiz com a obra canônica que é a Light Novel. é atacado, ele age como se não tivesse massa. Então, Isso aqui não condiz, cara. O Shunshin do Shunshin do o Shunshin do Shisui não tem nada a ver com esse Shunshin aqui do filler, tá? O Shunshin oficial canônico dele na Light Novel não tem nada a ver aqui. É um Shunshin tradicional? É, mas é um pouco mais rápido do que o tradicional. Ponto. Ele é confundido com Shisui, o teleportador, devido à velocidade do seu Shunshin parecer com um teleporte. Mas não é só o dele que é assim. O do próprio Hanzo da Salamandra também é muito rápido. Enganou o Nagato. Então, assim, é rápido? É, mas tem nada a ver, mano. Isso aqui, clones de rastro, 100% filler, tá? Nada a ver, não condiz com a obra original, canônica. Então ele conseguiria facilmente anular os ataques do Minato e até mesmo evitar ser marcado. E para finalizar o Minato, tudo que ele precisaria seria de um Genjutsu Sharingan poderoso. Eu acredito que ele venceria com o Koto Matsukami, mano. Koto Matsukami aí não tem luta, o Shisui vence. Ou caso fosse necessário, que eu acredito que não chegaria a tanto, usar o Koto Matsukami e seria fim de luta. Concordo que o Shisui venceria com o Koto Matsukami. O Minato não tem conhecimento do Koto Matsukami, então não tem como ele evitar cair num genjutsu desse. Não tem como ele tentar ludibriar algo que ele desconhece. Então ele perderia sim contra o Koto. Em sexto lugar, temos mais outro Uchiha. É a vez do Itachi. E aqui a luta seria mais rápida do que contra o Sasuke, pois é uma certeza que o Minato olha para os olhos de Uchiha. Cara, vamos lá. Eu adianto aqui que eu acredito fielmente na vitória do Itachi contra o Minato. Sim. Acredito que o Itachi venceria de acordo com a obra canônica, de acordo com o fator conhecimento. Minato não conhece Tsukuyomi, Minato não conhece as habilidades de Genjutsu com outros métodos do Itachi, como os corvos ou o dedo. Ponto. Isso aqui, pra mim, Itachi vence. Mas eu vejo essa cena aqui, cara, de um jeito diferente, tá? Do Geek. Respeito a opinião dele, mas eu discordo dessa cena aqui em específico, tá? Não acho que o Minato esteja olhando no olho do Obito. Por que que eu acho isso? Vamos lá. Na novel diz que é preciso do cruzamento de olhares. Mano, cruzamento de olhares é eu olhar diretamente na pupila do seu olho e você olhar na minha pupila, tá ligado? Isso aqui é um cruzamento de olhar na novel. Por quê? O Mukai olha na direção do rosto do Itachi, mas ele não cai no Genjutsu. Por quê? Porque ele não tá olhando no olho. Ele pode estar olhando em qualquer parte do rosto do Itachi. Entendeu? E ele não caiu. Ele poderia estar olhando daqui pra baixo. Enfim, ele tem que olhar aqui, ó. Tá ligado? O Obito aqui tava com uma máscara. O Minato tava na linha de visão dele? Tava. Mas quem garante que ele tava olhando no buraquinho da máscara, mano? Se ele sabe que é um Uchiha, tá ligado? Outro ponto. Essa cena aqui não condiz com o que acontece posteriormente. Quando ele aparece cravando lá a kunai no Obito, ele claramente não está olhando no olho, ele tá cravando a kunai aqui no estômago, mas ele tá olhando para cá, e a cabeça do Obito tá acima dele. Ou seja, ele tá olhando aqui, evitando o contato visual, e ele só faz uma visão assim meio periférica, mas ele não olha no olho. Então, como é que aqui ele tá olhando no olho, e posteriormente ele vai e evita o contato visual? Não faz sentido, mano. Se ele tava evitando o contato visual depois, ele também tava evitando antes. Tá? Ele poderia muito bem estar tirando proveito da máscara para poder olhar na linha de visão do rosto, mas não olhar no olho. Então eu vejo dessa forma, tá? Outro ponto é que o Minato ele tem conhecimento sim com relação ao Uchiha. Mano, pelo amor de Deus, cara, o próprio Mukai lá, como eu falo sempre, ele era um Jonin padrão da vila e ele tinha conhecimento. Ele evitou olhar nos olhos do Shisui. Ele evitou a todo momento, tá ligado? Ele, é um Uchiha, eu não posso olhar nos olhos. Tá ligado? Como é que um Hokage não vai ter esse conhecimento, experiente de guerra? Como é que ele não vai ter essa experiência e vai olhar nos olhos de um Uchiha? Pra mim,
Não faz sentido. Então, na minha opinião, o Itachi venceria sim, tá? Eu acredito que o Minato cairia no Tsukuyomi. Caiu no Tsukuyomi, acabou a luta. E pra mim ele cairia sim no Genjutsu do Itachi. Porque o Itachi tem outros métodos, não é só nos olhos. Então, concordo que o Minato perderia para o Itachi, mas eu discordo dessa cena aqui em específico, tá? E também é uma certeza que o Itachi já começa a luta lançando seus genjutsus, e a luta acaba aqui. Vale mencionar que o Itachi ainda poderia selar o Minato após o prender em um genjutsu, ou surpreender com um Amaterasu. E eu até acredito que o Minato consiga sim se teleportar antes de ser atingido por um Amaterasu, se ele soubesse da técnica, mas como ele não sabe, seria poupa tempo. Em sétimo lugar temos o Killer Bee, e aqui eu já consigo ver o choro dos fanboys, porém vamos esclarecer a mente de vocês. Vocês lembram o que aconteceu da última vez que esses dois se enfrentaram? O Minato tentou surpreender o Killer Bee com o seu Hiraishin. E o que aconteceu? Ele quase acabou morto. O Killer Bee sabe que está marcado. Então, mais uma vez, ele não seria pego de surpresa. E assim que a luta iniciar, é só o Killer Bee ativar o manto Biju de nível 2. A partir daqui, o Minato não conseguiria fazer absolutamente mais nada. Ataques de kunais seriam inúteis. E o Rasengan também. Porém, como eu sei que os fanboys são chatos, vamos colocar o Killer Bee já transformado totalmente em Hashibi. E aí, o Minato vai fazer o quê? Nada. Tacar kunai? Tacar Rasengan base? O Killer Bee resistiu a receber a própria Bijudama. O Rasengan do Minato faria cócegas nele. Ah, mas o Rasengan do Minato tem o poder de uma Bijudama. E meu parceiro, se você acha isso, você é a pessoa mais iludida da fã de Naruto. O que o Minato fez em seu one shot foi apenas tentar impedir a Kyuubi de carregar a Bijudama. E depois disso a cena já até corta pro Minato no hospital, porque obviamente deu ruim pra ele. Então não seja iludido. A única alternativa do Minato aqui era fugir. Ele pode teleportar uma ou até duas Bijudamas, porém isso iria esgotar ele rapidamente. E após isso, ele seria facilmente solado. Ah, mas o Minato tem as suas invocações. Amigão, o que o Gamabunta vai conseguir fazer contra uma Motherfuck Bijudama? Não tem o que fazer. Então sim, o Minato seria facilmente derrotado aqui. Concordo também que o Hashibi, né, o Killer Bee venceria o Minato. Concordo também, vamos ver o próximo. Em oitavo lugar, o Tobirama. E aqui a luta entre esses dois até que seria equilibrada, pelo fato de que qualquer ataque lançado no outro poderia ser esquivado no último segundo usando os seus devidos Hiraishins. Em outras palavras, essa seria uma luta de resistência. E como o Tobirama mostrou ser mais resistente e ter mais chakra que o Minato, ele seria obviamente o vencedor. Não seria uma luta fácil e muito menos rápida, porém o vencedor claramente seria o segundo Hokage. E se você quiser entender um pouco melhor de como é essa luta, eu já fiz um vídeo específico sobre isso. Então se tiver curiosidade, eu recomendo que você veja o vídeo. E aí... Finalmente eu discordo de alguma. Pra mim aqui, o Minato venceria o Tobirama, cara. Quem aí conhece esse debate aí já é antigo, tá? Acredito que o Tobirama perderia para o Minato, por quê? Seria batalha de resistência? Provavelmente, não seria fácil. Mas o Minato, ele é mais veloz que o Tobirama. O próprio Tobirama reconhece isso. Você é mais rápido do que eu. Então, o Minato, ele tem um arsenal menor com relação ao ninjutsu? Tem. Mas ele consegue driblar os ataques de Tobirama com sua velocidade. Ele tem variações do Hiraishin que o Tobirama não tem. Ele tem jutsus que o Tobirama desconhece, como é o Rasen Senko, que o Minato usa para destroçar um batalhão. Ah, o Suiton vai varrer as kunais? Não vai, cara. Assim, não vejo o Tobirama conseguindo vencer o Minato. Para mim, o Minato é um Tobirama 2.0. Tobirama, ele é mais gênio, tá? Ele é mais gênio. Mas a questão aqui é habilidade contra habilidade. Pra mim, o Minato consegue burlar os ataques de Tobirama, não precisa nem sempre de Hiraishin. Com o Shunshin mesmo, ele já consegue burlar boa parte dos ataques. Ele consegue enganar o sensoriamento do Tobirama, porque por mais que você seja do tipo sensor, você tem que ver um ataque para poder reagir. O sensoriamento, ele não acompanha a velocidade, isso aí é falado pelo Jiraiya. Então, por mais que ele seja sensor, ele não vai conseguir acompanhar a velocidade do Minato. Minato consegue burlar o sensoriamento dele, consegue driblar os ataques. Minato é mais rápido, tá? O próprio Tobirama reconhece. Então, pra mim, o Minato conseguiria sim, teria mais chance de vencer do que o próprio Tobirama. Em nono lugar temos o Kazekage Gaara, e muita gente torce o nariz, porém o Minato não tem o que fazer contra o Gaara. Com a sua defesa absoluta, o Gaara pode se proteger de qualquer Rasengan ou Kunai automaticamente, mesmo que não veja o ataque chegando. Uma vez que o Gaara voe, o Minato simplesmente não teria o que fazer, além de ficar se defendendo dos ataques de areia do Gaara que iriam vir de todas as direções. Tentar usar a invocação também seria inútil, o Gaara pode fazer um tsunami de areia que era oficialmente capaz de parar o Shukaku, além de poder transformar o solo totalmente em um poço movediço. Quando ele era criança,
criança ele já fazia isso com uma profundidade de 200 metros. E bem, se ele fizer isso contra o Minato, ele iria tirar o poder de salto do sapo, o tornando inviável, pois como sabemos, a vantagem da invocação dos sapos está na sua propulsão, na sua capacidade de pular, mas se o chão é simplesmente o poço movediço, basicamente a invocação seria inútil. E o mesmo vale para o Minato, pois a partir do momento que o campo de batalha fosse controlado pela areia do Gaara, que iria formar, digamos, o poço movediço, não tem como o Minato criar proximidade e continuar atacando. Ou seja, a única forma dele realmente sair vivo daí seria fugindo, pois se ele permanecer no campo de batalha, ele seria engolido pela areia movediça ou seria capturado por algum dos ataques do Gaara quando tivesse esgotado e seria esmagado. Mano, mais um aqui que eu concordo. Na minha opinião, o Minato ele tem muita dificuldade contra um personagem que pode basicamente tomar posse do campo de batalha, tá ligado? E aqui ele pode simplesmente sugar as kunais lá pro subsolo. Então e aí? Como é que ele vai fazer? Então sim, o Minato ele teria total dificuldade pra enfrentar o Gaara, tá? O Minato ele é poderoso? É. O Minato venceria sim o Gaara porque o Gaara perdeu pro Deidara, não vai perder pro Minato? Não é assim, cara. É habilidade contra habilidade. Se o Minato depende de marcações no campo de batalha, depende de se deslocar fisicamente, o Gaara tem total vantagem contra um personagem assim. Não seria fácil ele pegar o Minato, de fato, porque o Minato ele é muito escorregadio. Mas o Minato teria muita dificuldade para conseguir chegar até o Gaara e finalizar. Então, sim, eu acredito sim que o Gaara venceria o Minato. Então não tem conversa. Se a luta realmente persistir, a única alternativa do pobre do Minato é mais uma vez meter o pé. E em 10º lugar temos o terceiro Haikage. Esse cara naturalmente já era extremamente resistente. Com a sua armadura de raios, ele eleva isso ainda mais. E tem um ataque extremamente apelão que é a Lança Infernal. Esse Haikage bate de frente com o Hashibi, que é literalmente a segunda biju com mais caudas. E detalhe, o Haikage conseguiu cortar todas as caudas do Hashibi fora, só com essa Lança Infernal. Além de que não tem como enfrentar uma biju como o Hashibi sem tancar a Bijudama. Então o que o Minato iria fazer na defesa impenetrável do Haikage? Tacar kunai? Tacar Rasengan? Por favor, né, galera? A única coisa que já passou essa defesa canonicamente falando foi apenas o seu próprio ataque. Então, simplesmente, o Minato não tem nenhum ataque que passe por essa defesa. Mas o Minato ia atravessar a defesa do quarto Haikage. Mano, deixa eu ver se o Geek vai explicar. E bem, mero roteiro favorecendo o loirinho. Eu acho diferente aqui a situação, tá? Entre os dois Haikage. Pra mim, o Yondaime Haikage é uma coisa e o Sandaime Haikage é outra. O Sasuke com a sua espada extremamente afiada e banhado no Raiton. Vamos lá, vou explicar essa parte aqui, na minha concepção, tá? É Raiton contra Raiton, beleza? Elemento contra elemento, sendo o mesmo elemento, se anula. A gente vê lá que o Kakashi, ele anula o Raiton do Kakuzu com o seu próprio Raiton. Então, um Raiton pode anular o outro. Então, pode ser essa explicação aqui, do porquê o Chidori foi barrado pela armadura do Haikage. Porque é Raiton também. Raiton e Raiton. Então, basicamente se anularam. Tanto que quando o Minato vai cortar lá o Haikage agradece porque o Bi o ajudou, porque o Bi o salvou. E ele ainda pede desculpa, tá? Então não tem sentido ele agradecer por algo que não causaria nada a ele. Então, pode ter sido uma forçada do roteiro? Foi. Mas, canonicamente, ele agradeceu algo que iria ferir ele. Mano, o Minato cortou ali a cauda do Hashibi como se não fosse nada. Parecia que ele tava cortando um pão. Foi só um golpe. Tá, cortou, como se fosse nada. Não se sabe o que é que tinha ali naquela lâmina. Poderia ter chakra vento? Poderia. Mas, canonicamente, não tem confirmação de nada. Então, basicamente, foi uma kunai ali que cortou. Mas, assim, canonicamente, faria algo, tá? Faria algo. Foi forçado? Pode ter sido. Mas, né, tá lá, tá no mangá. Não conseguiu fazer absolutamente nada contra o Haikage. A espada dele foi jogada pra longe, só em tentar acertar o Haikage, que por sinal estava imóvel. Então essa cena aqui é apenas um furo de roteiro para favorecer o... Aqui, parece que foi nada, mano. Cortou uma cauda do Hashibi, mano. Você tá doido? Alecrim dourado. Mas o Minato tem selamento. E bem, os únicos selamentos que o Minato mostrou são inúteis em todos os combates até aqui. Um ele literalmente morreria junto, que é o Ceifeiro da Morte. E no outro ele... Cara, olha, esse selamento aqui muita gente não entendeu. Esse selamento aqui, ele é literalmente o mesmo que aprisiona o Kurama no Naruto. O mesmo. E por que aqui não conseguiu prender o Kurama? Sabe por que não conseguiu? Porque o Minato estava em treinamento. Nessa época aqui, a Kushina estava ensinando o selamento ao Minato. Isso aqui é um jutsu incompleto. O Minato, ele domina esse jutsu e aperfeiçoa. Ele pega esse jutsu, aprimora ele e cria o de 8 pontas. Mas é o mesmo jutsu, tá ligado? A gente percebe aqui, pelo símbolo, cara. Aqui é o mesmo selo. O mesmo selamento do Naruto. Então, aqui é um jutsu que não conseguiu prender o Kurama porque era incompleto. É o mesmo jutsu, só que incompleto. Por isso que estava mais fraco. Mas ele domina tanto que ele consegue prender o Kurama no Naruto.
Então, e o próprio Hashibi, né, o próprio Killer Bee fala que o selo do Naruto é mais forte do que o selo que aprisiona o Hashibi. Então, o selo que o Minato usou aqui não pode ser servido de parâmetro. É esse selo aqui? É, mas é mais forte. Ele aprimorou, ele dominou, tá? Então, não é porque ele não conseguiu prender o Kurama aqui que ele não conseguiria prender uma pessoa. Não tô falando que ele conseguiria pegar o Haikage, né? O terceiro Haikage. Diferente. Precisa de contato. Porém, tocar em alguém com velocidade do Haikage e que tem uma armadura de raios é meio complicado. Então, eu acredito aqui na dificuldade do Minato é tocar o terceiro Haikage não só pela armadura de Raiton. Eu acho que a armadura aqui não conseguiria evitar o toque. É porque o Minato consegue pegar a Kushina lá que tá com chakra vazando da Kurama. Vazando não, tá com um manto literalmente, e ele toca. Manto esse que consegue parar até o Amaterasu. Mas assim, eu acredito que a dificuldade dele contra o terceiro Haikage é o Raiton Negro. Ele não demonstrou aqui, mas o Sandaime Haikage, ele é usuário do Raiton Negro. Raiton Negro esse que o Darui usa, que ele pode usar para larga escala. Então isso aí poderia dificultar demais a vida do Minato para poder tocar o Sandaime Haikage. Eu acredito que o Minato venceria o Yondaime Haikage, como o próprio Yondaime reconhece que o Minato é mais forte do que ele, mas eu acredito que o Minato não venceria o Sandaime. Para mim, o Sandaime vence e o Yondaime Haikage perde. Então o selamento a gente também já descarta. Ah, mas o Minato tem o Gamabunta. E bem, você ouviu quando eu falei que esse monstro do terceiro Haikage cortou fora todas as caudas do Hashibi? Mesmo. E isso com um só ataque? Pois é, o Gamabunta ou qualquer outro sapo seria inútil. Ah, mas o Minato tem o modo sábio. E você diz aquele que o Minato assumiu ser péssimo usando? Aquele modo Senin que ele não usou contra o Obito, não usou contra o Ar, não usou contra o Killer Bee, não usou na terceira grande guerra ninja, mas aqui ele iria usar? Ah, tá, que o modo sábio faria alguma diferença aqui. É óbvio que não. O Minato nunca usou o modo sábio, então não tem por que ele usar nesses combates. E sendo honesto com vocês, o Minato pode sim ficar desviando os ataques do Haikage, mas claramente seria uma luta unilateral, onde o Haikage ataca e o Minato foge. E se entrar o único ataque que seja do Haikage, a vitória seria dele. Já o Minato nem sequer essa possibilidade tem, pois todos os seus ataques, sejam ninjutsus, taijutsus, mostraram ser inúteis contra a armadura do Haikage. Então o mais sensato aqui seria recuar ou ficar lutando até ficar desgastado e ser acertado pelo Haikage e assim finalizado. Cara, assim, das 9 batalhas eu concordo, das 10 eu concordo com 9. Com uma só eu discordo, tá? Pra mim, ele perderia realmente pra quase todos esses aí que o Geek falou, mas ele só venceria o Tobirama, pra mim, tá? Perderia pra 9, mas venceria o Tobirama aí dessa lista, tá? Só discordo do Tobirama, o resto pra mim tá suave. Concordo que ele perderia também pro Sandaime Haikage. Aí muita gente fala, ah, mas se o Naruto conseguiu, o Minato também conseguiria melhor. Mas o Naruto, ele tinha a informação, ele tinha o conhecimento de como o Sandaime conseguiu se ferir. E o Minato, ele não tem essa informação. O Minato é mais gênio que o Naruto? É, ele é mais gênio. Mas quando ele só poderia ver aquela cicatriz e deduzir que o Haikage se feriu numa batalha. Ponto. Ele já se feriu, então ele pode ser ferido. Mas como? Foi isso que o Naruto pensou também. Ele já se feriu, que ele tem uma cicatriz. Então ele foi atrás de alguém que tinha informação, que era o próprio Hashibi. Então o Minato não teria essa fonte de informação. O Minato não poderia falar diretamente com o Hashibi, para o Hashibi falar para ele e ele tirar essa sacada que o próprio Haikage se feriu, né, para poder executar aquele movimento lá que o Naruto fez, que o Minato também conseguiria. Mas sem essa informação, não tem sentido o Minato deduzir tudo isso do nada. Não tem como, tá? Então acredito sim que o Sandaime Haikage venceria o Minato. Na minha opinião. Também já fiz essa batalha lá no canal principal da família Ninshu. E é isso, mano. Essa é a minha opinião. Não sei se você concorda, se discorda. Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos eles, tá? Deixa o seu like e se inscreve aqui no canal pra me ajudar. Hype esse vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Fui.